Eu não estou falando daquilo que a pessoa crê, daquilo que a pessoa acredita. Porque se você for falar comigo, o Paulo vai te desenhar um Deus cristão, vai te desenhar todo um conceito de Deus que ele ia crer. Mas se você falar, por exemplo, com Mãe Vera, ela vai te desenhar um panteão de divindades que ela crê. Agora, eu como pesquisador falo, isso é elemento da cultura, aquilo é elemento da cultura, a gente nunca vai saber qual é. A gente não tem essa capacidade de discernimento. Chega num muro, né? Chega num final da coisa que a gente não consegue transpor. Tem um pensador que eu gosto muito, que ele fala que tudo aquilo que o ser humano dá nome é de propriedade do ser humano. Microfone é de propriedade do ser humano que criou. Piso é de propriedade do ser humano criou essa palavra. Então, quando a gente fala Deus, esse Deus que a gente imaginou é a criação do ser humano. Porque o que é essa essência, que não é essência, porque essência é um nome que eu atribuí, não é o inominável, porque inominável também é um nome que eu atribuí, esse incômodo que eu não sei o que é. Isso é Deus. Deus é esse meu incômodo que eu não tenho capacidade inteligível de definir. E aí, em volta disso, eu vou criar elementos de cultura que se transportam para a religiosidade. Deus é inatingível. A gente vai tentar e não vai conseguir chegar nele porque a gente é humano, a gente está preso nesse tempo, nesse espaço, nesse lugar. Sim. Né? Eu estava vendo um livro de filosofia, o Caibalion, que você deve conhecer. E ele fala exatamente isso, né? Do todo. E quando a gente denomina, a gente meio que delimita, né? Delimita. Traz esse Deus para nossa mediocridade, na verdade. Sim, sim. A gente, porque usando o termo mediocridade é meio forte, mas vamos usar ele. É o que está na média. Vamos falar tá na média, vamos usar gente. o termo mediocridade. A gente precisa mediocrizar porque vai falar direto é o que cabe com a nossa mediocridade. Sim. Né? A minha mediocridade precisa se corresponder não com algo que seja pleno, ela precisa se corresponder com outra mediocridade. Sim. Mas acho que a gente está mudando um pouco, a gente está fazendo a curva para longe, mas a gente precisa trazer para nossa mediocridade. Sim. E aí, quando que a gente vai pensar nesse cenário que é multifacetado, multicultural, de diversas línguas, de diversas formas de expressão de fé, de diversos nomes de deuses e deusas, de diversos mitos da criação, a gente não pode encerrar isso, mediocrizar isso, né? Como você usou esse termo, não cabe. Exatamente. Né? E não dá para falar, assim, também a gente não pode chegar à questão daquela discussão minha no fórum, a todos os caminhos levam a Deus. Não levam, porque esses deuses são conflitantes. Cada um vai acreditar naquele que quer, naquele que tem a fé. Mas eles são conflitantes, e que bom que são conflitantes. Exatamente. Nós temos mais de 6 bilhões de pessoas no mundo. E provavelmente mais de 6 bilhões de visões de Deus no mundo. Cada um vai ver Deus de uma maneira. De uma forma. Se tem multiplicidade de pessoas, também tem multiplicidade de deuses. Akhenaton do Egito Antigo fez a coisa certa, diluindo o politeísmo pro Deus, o Deus do Sol, né? O Horus, Ra. Fez a coisa certa? Cara, assim, a ideia de monoteísmo é muito recente, né? O monoteísmo se impôs ao mundo porque havia uma necessidade de crença num Deus só. Porque é aquela ideia de você voltar a uma origem única. Uma hora você vai chegar numa força primitiva, numa força primeva, numa força primeira. Mas a ideia de monoteísmo ela é muito recente pra gente. Mas a verdade é que havia muito conflito com o politeísmo. Dentro do cristianismo, dentro das religiões hebraicas, sim, sempre teve. No caso do Egito Antigo, havia mais conflito com o politeísmo do que com a crença num Deus só, né? Porque se impôs pela cultura. Não é um acordo. Não surge do nada, assim, de repente vamos acreditar num Deus só. Você tem um acordo para chegar ao monoteísmo, né? As coisas são conflitantes. Tem uma hora que para tomar conta daquela coisa não se... Vamos lembrar, Javé é o Shaddai, que é o Senhor dos Exércitos. Oficialmente, se a gente for estudar a história de Israel,
O Deus, Javé, que é o que a gente chama de Deus hoje, seria o Deus da guerra, dentro de um panteão politeísta dos hebreus. Então, assim, é uma discussão que a gente pode ir muito longe, né? A gente pode ir muito longe. Nossa, aqui é total expansão. Mas, assim, o monoteísmo se impõe. E assim como o monoteísmo se impõe, a ideia de uma religião dominante também se impõe dentro do cenário cultural. E aí que a gente volta de novo para o nosso tema. Deixa eu trazer para cá de novo. Vamos trazer, vamos. Senão a gente viaja aqui. A ideia de impor uma realidade como sendo a única. De um Estado que passa a legislar em cima de uma cartilha religiosa. A gente está vivendo isso no Brasil, né? Você tem um grupo, entre aspas, que se diz religioso, que acha que esse é o momento deles. Mesmo que ele suplante os outros grupos, mesmo que ele force os outros grupos a conviver menos, a falar menos. Mas esse é um momento em que tem uma imposição por parte. E você acha que teve um aumento na intolerância nesses últimos anos? Os dados são assustadores. Nós tivemos, um ano depois da pandemia, parece que ainda se agravou mais. Com a pandemia se agravou mais? Com a pandemia se agravou mais. No ano passado nós tivemos só no estado de São Paulo um aumento de 56% no número de denúncias sobre intolerância religiosa. Só no estado de São Paulo. E aí, essas denúncias, Paulo, são individuais? Por exemplo, eu sou de determinada religião, você é de outra religião e você me ataca. Ou são aqueles ataques que a gente vê aos templos, às igrejas? Quando você pega o escopo de todas essas denúncias, 60% ainda são contra as religiões de matriz africana. Sim. No caso das religiões de matriz africana, são muitos atentados. E aí a gente vai... No templo. No templo. Aí é muito templo invadido, muito axé invadido. Isso aqui em São Paulo. Isso no estado de São Paulo. A gente não está falando dos rincões do Brasil, não, né? Que a gente fala onde não existe estado. A gente está falando onde o estado é presente. Que você tem templo invadido. Nós passamos por isso há pouco tempo em Santo André. Sim. Né? De uma ação contra o Ilê da Mãe Vera, de jogar o sal na avenida inteira em frente da Mãe Vera. Uma coisa horrorosa. Né? Mas a gente tem esse tipo de ação o tempo todo. 60% ainda são contra as religiões de matriz africana. E aí não consegui mensurar nessa pesquisa o que é ataque individual, o que é ataque coletivo. Tá. Porque eu acho que a maioria são ataques coletivos, porque é o que chega à denúncia. Porque aquela piadinha de mau gosto que se faz na escola com a menina de quelê, que é aquela menina que está com a cabeça raspada, ou o menino que está com a cabeça raspada porque está fazendo o santo, geralmente não vai chegar até a denúncia. Fica como um bullying ali como na escola. Bullying. O bullying esconde uma coisa terrível, que o bullying esconde o preconceito, o bullying esconde o crime. Né? Mas a gente está vendo surgir além dessa coisa que já está configurada no Estado brasileiro, que é o preconceito às religiões de matriz africana, começa a surgir um novo componente, que é o preconceito aos islâmicos. E isso na internet, quem quiser fazer uma pesquisinha, não precisa de 2 minutinhos, ver um monte de videozinho de gente tirando barato com a menina que está com o hijab dela, ou está de No Brasil? No Brasil. E que chama de terrorista, chama de mulher bomba. Tem um vídeo das pessoas, a menina entra no avião, é uma menina que entra de burca no avião, voo doméstico, e alguns passageiros começam a falar, não, vamos levantar, não vamos nesse voo, porque ele vai explodir. Mas fizeram isso mesmo? Sim. Então você começa a ter denúncias de ações de intolerância religiosa com os islâmicos. Entendi. E isso prevendo um crescimento. Isso em São Paulo. Isso no estado de São Paulo. Voltando, a gente está falando no estado, segundo Sim. Né, a locomotiva do país. Né?